Em todo o país, a segunda competição mais importante disputada é a Copa, ficando abaixo apenas da Liga em grau de relevância e importância. Aqui no Brasil, a nossa Copa nos últimos anos se tornou bem atrativa e vem sendo bastante valorizada pelos clubes, principalmente pelo fato da premiação ser maior que a do Campeonato Brasileiro. Não só no Brasil, mas em muitos países, as Copas dão a chance de pequenos e modestos clubes duelarem contra os grandes e mais fortes, chegando até ao ponto de aprontarem pra cima destes grandões, com eliminações, títulos e até goleadas. Outra situação bastante incomum envolvendo Copas é que já aconteceu de um clube ser campeão da Copa e na Liga fazer uma péssima campanha e terminar entre os rebaixados. E nesse vídeo você vai conhecer alguns casos espalhados pelo futebol europeu e também o único caso que aconteceu no futebol brasileiro. De cara, vamos começar falando dos casos que aconteceram na Europa, e de início viajamos até a França. A Copa da França foi disputada pela primeira vez em 1918, e em mais de 100 anos de história tem como maior vencedor a equipe do Paris Saint-Germain, que já faturou o título em 14 oportunidades, sendo inclusive o atual bicampeão. Em 4 oportunidades, um clube faturou o título da competição e na mesma temporada teve desempenho ruim no campeonato francês e terminou entre os rebaixados. O primeiro caso foi em 1962, e envolveu a equipe do Saint-Étienne, que na Copa da França conquistou o título em cima do Nancy Lorraine. A final de jogo único foi disputada no mês de maio, e o Saint-Étienne faturou a taça com a vitória de 1-0. No campeonato francês, o clube ficou boa parte da competição brigando para não cair, o que acabou se confirmando ao terminar na 17ª posição de 20 clubes, com os 4 últimos caindo para a segunda divisão. E a campanha do Saint-Étienne foi de 10 vitórias, 10 empates e 18 derrotas nas 38 rodadas. Depois do Saint-Étienne em 1962, demorou nada menos que 35 anos até que um clube faturasse o título da Copa da França e ao mesmo tempo terminasse rebaixado no campeonato francês. O caso aconteceu na temporada 96-97 e o protagonista foi a equipe do Nice. Na Copa da França, a final foi disputada contra o Guingamp, e após o empate de 1-1 no tempo regulamentar e na prorrogação, as penalidades tiveram que acontecer, com o Nice faturando a taça ao converter 4 cobranças contra 3 do adversário. No campeonato francês, o Nice fez um papelão, ficando boa parte da competição entre os 4 últimos, e ao final o inevitável rebaixamento acabou acontecendo, com o clube terminando na lanterna ao somar 23 pontos, numa campanha de apenas 5 vitórias, 8 empates e 25 derrotas. 4 temporadas depois, na 2000-2001, ocorreu mais uma vez de o campeão da Copa da França amargar o rebaixamento na Ligue 1. O Estrasburgo é dono de 3 títulos da Copa da França, o último vencido em 2001, e na final o adversário superado foi a equipe do Amiens. Com o empate de 0-0 no tempo normal e na prorrogação, a taça foi garantida nas penalidades, ao converter 5 cobranças contra 4. No campeonato francês, o Estrasburgo ficou toda a competição na zona de rebaixamento, com o inevitável descenso acontecendo ao terminar na 18ª e última posição, numa campanha de 7 vitórias, 8 empates e 19 derrotas em 34 rodadas. E já na temporada seguinte, em 2001-2002, novamente um clube comemorou e ao mesmo tempo chorou no futebol francês. O Lorient é dono de apenas um título da Copa da França, título esse ganho em 2002, e na final o adversário superado foi a equipe do Bastia. A taça foi garantida com a vitória de 1-0. Na Ligue 1, o Lorient acumulou vários resultados ruins, muitos derrotas e goleadas, e no fim das contas o rebaixamento acabou se concretizando, com o clube segurando a 18ª e última posição, numa campanha de 7 vitórias, 10 empates e 17 derrotas, com 31 pontos somados. Na Holanda, o maior campeão da Copa dos Países Baixos é o Ajax, que já conquistou a taça em 20 oportunidades. Disputada mais de 100 vezes em apenas uma ocasião, um clube conquistou o título e terminou entre os rebaixados no campeonato holandês. E esse fato ocorreu na década de 60. Na temporada 62-63, o Willem foi campeão da Copa da Holanda, e na final o clube mediu forças contra o ADO Den Haag, com o placar terminando 3-0. No campeonato holandês, disputado na época por 16 clubes, com os 2 últimos caindo de divisão, o Willem foi o 15º e vice-lanterna, posição essa que o colocou na segunda divisão, e a campanha foi de 7 vitórias, 8 empates e 15 derrotas em 30 rodadas.
A Copa da Alemanha é disputada desde a década de 30 e em quase 100 anos de história, o maior vencedor da competição, como era de se esperar, é o Bayern de Munique, que já faturou a taça em 20 ocasiões. Em apenas uma oportunidade, o campeão da Copa da Alemanha terminou entre os rebaixados na Bundesliga na mesma temporada, e esse fato aconteceu na década de 90. O tradicional Kaiserslautern é dono de 2 títulos da Copa da Alemanha, o último na temporada 95-96, quando bateu na final o Karlsruher pelo placar de 1-0. Naquela mesma temporada, o clube acumulou resultados ruins na Bundesliga, que contava com 18 clubes participantes e com os 3 últimos caindo para a segunda divisão. A posição final do Kaiserslautern foi a 16ª, e a campanha do clube foi de apenas 6 vitórias, expressivos 18 empates e 10 derrotas, somando 36 pontos. A Copa de Portugal, mais conhecida como Taça de Portugal, é jogada desde o final da década de 30 e ao longo de todo esse tempo tem como maior vencedor a equipe do Benfica, que já alcançou a glória em 26 ocasiões. Portugal é mais um país onde aconteceu apenas um caso de um clube ser campeão da Copa e na mesma temporada terminar rebaixado no campeonato nacional. E quem conseguiu esse feito foi a equipe do Beira-Mar. Na temporada 98-99, o Beira-Mar foi finalista da Taça de Portugal, e pela frente o clube duelou contra o Campo Maiorense, com o placar terminando 1-0 no Estádio Nacional do Jamor, em Lisboa. No campeonato português, o Beira-Mar fez campanha irregular e lutou sempre para não ser rebaixado, mas o inevitável descenso acabou acontecendo ao terminar na 16ª posição dentre os 18 clubes da elite, com os 3 últimos caindo de divisão. A Copa do Brasil ganhou bastante prestígio nos últimos anos, principalmente após a CBF aumentar consideravelmente a premiação para os clubes a cada avanço de fase. Disputada desde 1989, a competição em 3 ocasiões teve o seu campeão ausente da Série A do Brasileirão, e esses casos aconteceram em 1991 com o Criciúma, em 2004 com o Santo André e em 2005 com o Paulista de Jundiaí. O Palmeiras, atualmente dono de 4 títulos da Copa do Brasil, foi o único clube até hoje que venceu a competição e terminou rebaixado no Campeonato Brasileiro na mesma temporada, e isso aconteceu no ano de 2012. Na Copa, o Verdão mediu forças na final contra o Coritiba, que tinha um time tecnicamente melhor, e vencendo na ida em São Paulo por 2-0 e empatando na volta no Paraná em 1-1, conquistou o título de maneira invicta. No Campeonato Brasileiro, o Palmeiras capengou durante toda a competição, ficando o tempo inteiro na parte de baixo da tabela, e a má campanha culminou em mais um rebaixamento para o clube, descenso esse que foi confirmado com 2 rodadas de antecedência. A campanha foi de 9 vitórias, 7 empates e 22 derrotas nas 38 rodadas. A Copa da Inglaterra é só a competição de futebol mais antiga do mundo, com ela existindo desde 1871, ainda no século XIX. Com 14 títulos, o maior campeão da história da Copa da Inglaterra é o Arsenal, com o título mais recente tendo sido ganho em 2020 sobre o Chelsea. Em apenas uma ocasião, o campeão da Copa da Inglaterra terminou rebaixado no campeonato inglês na mesma temporada, e isso foi já nesse século, mais precisamente na temporada 2012-2013. O Wigan naquela temporada conquistou a Copa da Inglaterra, título esse o maior de sua história, e na final o clube surpreendeu e venceu ninguém menos que o Manchester City, com o gol do título sendo marcado nos minutos finais. Na Premier League, o clube, que vinha de 8 temporadas seguidas na elite, fez uma campanha ruim, terminando na 18ª posição de 20 clubes. A campanha foi de 9 vitórias, 9 empates e 20 derrotas, e desde esse rebaixamento, o Wigan, que atualmente está na 3ª divisão do campeonato inglês, não retornou mais à Premier League. Bom galera, e chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu joinha e a sua opinião nos comentários.